Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. Vamos agora estudar a Lei Orgânica de Petrolina, município de Petrolina. Mas antes de tudo, eu gosto muito de orientar o aluno com relação aqui. A Lei Orgânica, ela termina sendo a constituição do município, certo? Ela vai trazer os poderes, quais são os símbolos, ela vai trazer muita informação. Só que as bancas, elas não cobram toda a Lei Orgânica. A Lei Orgânica é gigantesca. Tem certos assuntos que as bancas cobram com mais efetividade. E normalmente, meu aluno, ela cobra o quê? Trocando uma palavra por outra. Sempre é dentro desse viés. Então não adianta você ficar nessa angústia que ela vai cobrar pouquíssimas coisas. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar para você a lei orgânica, os artigos, os incisos, e mostrar as palavras que as bancas normalmente cobram. Então, como material de apoio, eu vou mandar os slides, esses que eu anotei. Eu vou mandar para você esses slides com as palavras que eu substituí e tudo mais, para você acompanhar essa aula olhando esses slides. Tá combinado assim? Tá perfeito? Então vamos lá, vamos aqui, Lei Orgânica do Município, vamos lá começando aqui, ó. O município de Petrolina é uma unidade do território do estado de Pernambuco, dotado de autonomia. Cuidado para a banca não colocar soberania. Soberania. Porque quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. É dotado de autonomia política, normativa, administrativa e financeira. Vamos lá. Primeira política, normativa, administrativa e financeira. São 4. Cuidado para a banca não trocar. Nos termos e limites estabelecidos pela essa Constituição da República, pela Constituição do Estado de Pernambuco e pela Lei Orgânica. Vamos lá, vamos seguir. O município, objetivando integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse regional comum, pode associar-se com demais municípios ao Estado para formar a região médio do São Francisco. Petrolina, ela se reúne ali com alguns municípios ali limítrofes, exatamente para tentar fazer o quê? Algum serviço, fazer uma duplicação de uma estrada. Isso é totalmente permitido. São poderes municipais independentes e colaborativos. Cuidado para a banca não trocar aqui e jogar a palavra harmônico. Porque se ela colocar, porque na realidade não está errado, mas está diferente. Então, cuidado para não colocar aqui harmônico. Outra pegadinha, porque o município só tem poder legislativo e poder executivo. Cuidado para a banca não colocar aqui judiciário. Cuidado. Eu estou marcando um X, mas é para você não, quando você pegar o material, você vê que é a pegadinha. A eleição para prefeito, vice-prefeito e vereadores para mandato de 4 anos realizar-se-á em pleito direto na mesma estabelecida em todo o país. Seria ali no primeiro domingo de outubro, né? Isso aqui em primeiro turno, mas eu acredito que em Petrolina não tem segundo turno. E último domingo de outubro, em segundo turno. Certo? Mas eu acredito que Petrolina não tem segundo turno, que é pelo tamanho da população. Vamos lá. Os limites do território do município só poderão ser alterados na forma estabelecida na Constituição Estadual. Aí, cuidado para a banca não jogar aqui a palavra federal. É sempre assim. Só tomar cuidado com as palavras. Os municípios compõem-se de distritos e circunscrições urbanas classificantes em cidades, vilas e povoados. A criação, a organização e a supressão de distrito compete ao município, observada a legislação estadual. Pronto. Qualquer alteração territorial só poderá ser feita observada a Constituição do Estado para a criação, incorporação e fusão e desmembramento do município. Faciam por lei estadual consultando o município de origem. Veja, é tudo falando aqui que é só que legislação estadual. Tome cuidado para a banca não colocar federal. São símbolos, é o que representa o município, né? Você olhar aquela imagem, você já faz a junção que pertence à Petrolina.
brasão, que é onde fica aquele papel timbrado, né? As armas, brasão das armas, a bandeira e o hino. São 3. Cuidado para a banca não falar o Rio São Francisco. A banca vai colocar qualquer outro símbolo. Uma igreja, qualquer coisa. Não pode. Tá? Só são 3. Qual é a competência? Isso aqui despenca, viu? Despenca. Cai muito. Compete ao município de Petrolina na promoção de tudo quanto respeita o interesse local e o bem-estar de sua população. Exercer as competências de qualquer natureza que lhe são conferidas à Constituição Federal e Estadual. Então, aqui é o que a gente chama de competência suplementar. Só que eu tenho a competência privativa. Ou seja, cabe apenas, é só o município de Petrolina que pode exercer esses serviços aqui, ó. Apenas ao município de Petrolina. Elaborar o orçamento prevendo a receita e fixando despesas com base em planejamento adequado. Instituir e arrecadar tributos de sua competência. Fixar e cobrar preços e tarifas. Arrecadar e aplicar rendas que lhe pertencem na forma da lei. Organizar e prestar diretamente sob regime de concessão, permissão, seus serviços públicos, principalmente serviços locais. Dispor sobre administração, utilização e alienação de seus bens, venda de seus bens. Adquirir bens, inclusive para desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social. O município vai fazer isso. Elaborar e revisar e executar, com a participação das associações representativas da sociedade civil organizada, o plano diretor, né, de desenvolvimento urbano, com o instrumento básico de política de desenvolvimento urbano. Promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso e do parcelamento de solo urbano, sempre com vistas aos interesses urbanísticos, estabelecendo normas de edificação, loteamento e arruamento, bem como zoneamento urbano. É o plano diretor, né? Você sabe que o município tem um plano diretor que ele determina quais são as áreas que podem ser ocupadas, o tamanho dos prédios que podem ter. É o plano diretor do município. Estabelecer servidões necessárias aos serviços, regulamentar a utilização dos logradouros públicos, especialmente no perímetro urbano, prover para transporte coletivo urbano, que poderá ser operado mediante concessão e permissão, fixando itinerário e pontos de parada e respectivas tarifas. É o município que faz isso. Só que o município faz saber quantos, a tarifa e tudo mais. Mas entenda, normalmente quem exerce o transporte é uma empresa privada. E foi feita uma licitação e tudo mais. Prover sobre transporte individual de passageiro, táxi, né? Fixar e sinalizar locais de estacionamento de veículos, as zonas de silêncio, a zona azul, né? Seria zona azul. Disciplinar o serviço de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem nas vias públicas municipais. Disciplinar a execução dos serviços e atividades neles desenvolvidas. Sinalizar as vias urbanas e estradas municipais, bem como regulamentar a fiscalização de sua utilização. Prover sobre a limpeza das vias ou logradouros públicos, remoção e o destino do lixo domiciliar e outros resíduos de qualquer natureza. Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento, estabelecimento, indústrias e comércio de serviços similares, observando normas federais pertinentes. Dispor sobre o serviço... Dispor sobre o serviço de funerário e cemitérios. É o município, que é competência do município. Manter programa de educação. Que educação é essa? Educação infantil. E fundamental. Regulamentar, autorizar, fiscalizar a fiscalização de cartazes e anúncios. Dispor sobre depósito e destino de animais. Seria a carrocinha ali, a centro de zoonoses. Dispor sobre registro, vacinação e captura de animais. Instituir regime jurídico único dos servidores. Constituir a guarda municipal, né? Os agentes de trânsito. Promover a proteção do patrimônio histórico e cultural. Observar a legislação e ação fiscalizadora do Estado. Promover e incentivar o turismo local. Quanto estabelecimentos industriais e comerciais similares. Conceder e renovar licença para instalação, localização, revogar a licença, promover fechamento daqueles, tudo questão de fiscalização. Estabelecer e impor penalidades, certo? Promover tributação progressiva, promover abastecimento de água em todo o município, promover o saneamento básico também,
instituir, executar e manter programas educacionais, amparar de modo especial o idoso e os portadores de deficiência, garantir via de acesso alternativo para o tráfego de veículos, abrir e manter estradas vicinais, né, próximas ali para escoamento de trânsito. Aqui eu tenho a competência comum. A competência comum cabe a Petrolina, Pernambuco e também a União. São competências juntas, por isso que são chamadas de competência comum, porque cabe a todos, né? Cabe a todos, certo? Cabe a todos. Então vamos lá. O município de Petrolina compete em comum com a União, o Estado e as normas de cooperação, tá vendo? O quê? Zelar pela guarda da Constituição, zelar pela guarda da Constituição, zelar pela saúde, higiene, por isso que tem o SUS, proteger documentos e outras obras, né? Artístico, cultural, monumentos, impedir a evasão, destruição, descaracterização de obras de arte e de outros bens, proporcionar meios de acesso à cultura, à educação, à ciência e ao desporto, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, assegurando o equilíbrio ecológico, certo? O equilíbrio ecológico. Preservar florestas. Tá vendo que o município de Petrolina não pode fazer isso só. Então é por isso que, ó, preservar florestas. E a pegadinha da maioria das bancas é isso, é pegar uma competência comum e dizer que é privativa ou vice-versa. Tomar muito cuidado com isso, ok? Vamos lá. Quais são as vedações do município? Tem mais, viu, meu aluno? Tem mais. Agora, porque para não ficar lendo aqui, né? Quais são as vedações? Ou seja, o que o município não pode fazer? Vamos lá. Além de outros casos previstos nessa lei orgânica, o município é vedado, é proibido estabelecer cultos religiosos ou igrejas ou subvencioná-los, embaraçar-lhe o funcionamento ou manter com eles e seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei a colaboração de interesse público, recusar fé a documentos públicos, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, permitir ou fazer uso de bens do seu patrimônio como meio de propaganda político-partidária não pode, subvencionar ou auxiliar de qualquer forma com recursos públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante, cartazes. Eu não posso pegar, ficar com cartaz alto-falante, fazendo a promoção pessoal do prefeito, dos vereadores. Não posso de jeito nenhum, certo? Vamos aqui trabalhar agora uma parte que cai bastante, que é a organização dos poderes. E aqui a gente vai estudar o poder legislativo e o poder executivo. Então vamos começar aqui pelo poder legislativo, ó. O poder legislativo é bem tranquilo. O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta pelos vereadores eleitos através do sistema proporcional. Aí cuidado para a banca não colocar aqui majoritário. Sistema proporcional é aquele sistema que nem sempre aquele que foi mais votado ganha. Já percebeu? Que às vezes o vereador ter menos votos termina entrando por conta da proporcionalidade. O partido teve voto. Porque quando você vota no vereador, você vota também no partido. Então aquele partido que teve mais votos termina tendo mais cadeiras, né? Termina tendo mais vagas para vereadores. E pelo voto direto e secreto entre cidadãos maiores de 18 anos no exercício dos direitos políticos. Então veja que aí eu tenho, para ser vereador, mais de 18 anos. Cada legislatura tem a duração de 4 anos. Cuidado que é cada legislatura. Só que cada legislatura tem 4 sessões legislativas. Eu só corrigir aqui, porque como eu vou mandar para você, é um negócio mais... Certo? Então, cada legislatura tem 4 sessões legislativas, ou seja, cada sessão legislativa tem a duração de 1 ano. Cada ano, uma sessão legislativa, você percebeu? Cada sessão legislativa, 2 períodos legislativos. Tá vendo? Aí, cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, ou seja, a Câmara Municipal vai criar a lei, mas essa lei só vai valer quando o prefeito assinar embaixo. Vamos lá. Legislar sobre assunto de interesse local, inclusive complementando a legislação federal e estadual. Legislar sobre tributos municipais,
Autorizar isenções fiscais e remissões. Remissões são perdões, são perdão de dívida, né? Votar o plano plurianual, as leis e diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares especiais. Deliberar sobre a obtenção de empréstimos e a operação de crédito, bem como sobre a forma e os meios de pagamento. Autorizar a concessão de auxílios e subvenções. Autorizar a alienação de bens imóveis. Autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação. Se tem doação, não precisa autorizar, né? Dispor sobre a criação, organização e supressão de distritos. Aprovar o plano diretor. Autorizar convênios com entidades públicas e particulares e consórcios com outros municípios. Delimitar o perímetro urbano. Dar denominação a edifícios, vias e logradouros públicos e alterá-la. Estabelecer normas urbanísticas, particularmente as relativas a zoneamento, loteamento e posturas municipais. Elaborar as leis complementares à lei orgânica municipal. Compete à Câmara Municipal privativamente, ou seja, no que a gente acabou de ver, cabe à Câmara Municipal, mas o prefeito tem que sancionar. Essa daqui o prefeito não entra. Eleger sua mesa diretora. Veja que é tudo relacionado à Câmara Municipal. Ó. Eleger sua mesa diretora, bem como destituí-la, né? Acabá-la. Na forma regimental. Elaborar e alterar o regimento interno. Organizar seus serviços administrativos. Dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito e aos vereadores. Conhecer sua renúncia e afastá-los definitivamente do exercício dos respectivos cargos. Conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores para afastamento temporário do cargo. Autorizar prefeito e o vice-prefeito a ausentar do município nos casos previstos em lei. Fixar, através de projeto de lei, iniciativa da Câmara Municipal, os subsídios do prefeito. Às vezes eu fico vendo o pessoal achando ruim. Ah, os vereadores votaram os seus aumentos. Cara, a própria lei orgânica diz isso, que são eles que votam o seu próprio aumento. O pessoal acha como se fosse uma coisa de outro mundo, mas são eles que têm que dizer o aumento. Agora, se eles colocam o aumento lá nas alturas, tudo bem, mas são eles que votam os seus próprios aumentos. Tá aqui, ó, tá na lei. Entendeu? Então, muda a lei. Né? Criar comissões especiais de inquérito sobre fato determinado que se inclua na competência municipal, sempre que requerer pelo menos um terço dos seus membros. Solicitar informações ao prefeito, aos secretários municipais e aos responsáveis pelos órgãos da administração direta, sobre assuntos referentes à administração municipal. Convocar o prefeito, os secretários municipais e responsáveis pelos órgãos da administração indireta, para prestar informações solicitadas pela Câmara Municipal. Autorizar referendo e plebiscito. Processar e julgar por 2/3 os seus membros, né? Os vereadores por infrações políticas, administrativas e o disposto no Código de Ética Parlamentar. Julgar também os atos do prefeito e do vice-prefeito e dos vereadores nos casos previstos em lei. Criar e alterar e extinguir cargos públicos do Poder Legislativo e fixar a remuneração. Exercer, com auxílio do Tribunal de Contas, a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município. Veja que quem faz a fiscalização das contas do município é a Câmara dos Vereadores, só que é com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado e não do município. Cuidado para a banca não colocar aqui município, viu? A Câmara Municipal deliberará, mediante resolução, que é um tipo de lei, sobre assuntos de sua economia interna e os demais casos de sua competência privativa, por meio de decreto legislativo. É fixado em 15 dias, prorrogável por igual período, desde que solicitado justificadamente os prazos para que os responsáveis pelos órgãos da administração direta e indireta do município prestem informações ou encaminhem documentos requisitados pela Câmara Municipal de acordo com essa lei. Os pedidos de informação em caráter de urgência ou urgentíssima serão aprovados por maioria absoluta da Câmara, devendo ser respondido no prazo de 48 horas. Olha só, se for urgente, 48 horas. Se não for, 15 dias. O não atendimento ao prazo estipulado no parágrafo anterior faculta ao presidente da Câmara promover a intervenção do Poder Judiciário, olha só. Né? E ele vai fazer o quê também? Na Câmara Municipal pode eleger e compor suas comissões permanentes, expedir resoluções e decretos e apreciar veto do prefeito. Apresentar até 30 de março de cada ano as contas à mesa diretora e emitir relatório da gestão fiscal ou
ao final de cada quadrimestre, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico. Tomar e julgar contas do prefeito e da mesa diretora, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado, observando os seguintes preceitos. Parecer do Tribunal de Contas somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Então, se o Tribunal de Contas não concorda com as contas, diz que tem ali uma inconsistência com as contas, 2/3 dos vereadores podem deixar isso para lá. Seria mais ou menos isso. É por isso que o prefeito precisa ter a maioria. Entendeu? Sabe, né? Decorrido o prazo de 60 dias sem deliberação pela Câmara, as contas serão incluídas na ordem do dia para a decisão final, sobrestando as demais proposições, ou seja, suspendendo tudo. Rejeitadas as contas, serão essas imediatamente remetidas ao Ministério Público para fins de direito, ou seja, responsabilidade. Conceder título a cidadão petrolinense e medalhas de honra de mérito. Então, tudo isso aí é a Câmara Municipal que vai fazer. Cabe à Câmara Municipal conceder, mediante decreto legislativo, o título de cidadão honorário e medalha de honra ao mérito, Dom Malan, a pessoa que reconhecidamente tenha prestado relevante serviço ao município de Petrolina, ou à sua gente, aprovando-se a proposta pelo voto de 2/3 dos seus membros. O voto sempre será público, aí cuidado para a banca não colocar aqui sigiloso. Certo? O presidente e seu substituto só terá direito a voto. Nas eleições da mesa, ele nem sempre vota, certo? O presidente nem sempre vota, ele só vai votar se for para a eleição da mesa diretora, quando a matéria exigir para sua aprovação voto favorável de 2/3 da Câmara Municipal e quando houver empate de qualquer votação em plenário. Houve empate, ele vai ter que votar. Dos vereadores. A Câmara Municipal de Petrolina é constituída por 23 vereadores. É muito vereador, viu? Eleitos em pleito direto e proporcional para a legislatura de 4 anos. 23 vereadores é muita gente. No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, em sessão solene de instalação, independente do número, sob a presidência do vereador mais votado dentre os presentes, os vereadores prestarão compromisso e tomarão posse. O vereador que não tomar posse na sessão prevista nesse artigo deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, salvo justo motivo aceito pela Câmara. No ato da posse, o vereador deverá comprovar ter desincompatibilizado, ou seja, ele não tem nenhum impedimento para assumir o cargo, bem assim fazer declaração de seus bens, a qual será transcrita em um livro próprio, constatando a ata o seu resumo. A declaração de bens deverá ser repetida ao término do respectivo mandato, exatamente para saber se ele, né? Sabe, né? Quer dizer, mas vou falar não. Vamos lá. Olha só, atenção aqui que aqui cai bastante, viu? Essas licenças. O vereador pode se licenciar por moléstia, né? Ou seja, doença, licença gestante e licença paternidade, para desempenhar missões temporárias de caráter cultural e para tratar de assuntos particulares por prazo determinado, nunca inferior a 30 dias, podendo, naquelas de prazo maior, reassumir o exercício do mandato antes do término da licença. O vereador goza de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e dentro do município, viu? Então ele tem essa imunidade, mas é dentro do município. É o que a gente chama de imunidade formal, né? Perdão, imunidade material. O vereador não poderá, olha só, isso aqui também cai bastante, viu? Olha só, aí tem um macete, viu? Ó. Expedição de diploma. Professor, quando é que acontece a expedição de diploma? Por volta ali, ó, mais ou menos do dia 15 de dezembro. É sempre ali na primeira quinzena por ali. Perceba que expedição de diploma nada mais é do que dar um diploma para o vereador dizendo que ele ganhou aquela eleição, né? Expedição de diploma. Veja que eu tenho duas palavras, ó, expedição, diploma. E veja que aqui a vedação é também duas palavras, ó, dois verbos, firmar ou manter. Aceitar ou exercer. Sacou? Bizu. Aqui é o bizu, porque daqui a pouco eu vou mostrar que você vai... Ó, vou mostrar logo, ó. Da posse. A posse é que acontece 1º de janeiro, né? Eu tenho uma palavra. Então, consequentemente, só vou ter o quê? Um verbo, ó. Olha que coisa linda. Sacou?
Olha aí, uma palavra, um verbo. Então, se a banca é comum a banca colocar de acordo com a posse e de acordo com a expedição do diploma. E tentar trocar os dois. Então, você pega esse bizu. Então, vamos lá. Desde a expedição do diploma. Firmar e manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes. Exercer ou aceitar cargo ou função ou emprego remunerado, inclusive as que sejam demitíveis ad nutum, nas necessidades constantes na linha anterior. Administração indireta. Desde a posse, ser proprietário, controlador, diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. Ocupar cargo ou função que sejam demitidos na administração indireta. Patrocinar causa que seja interessada a qualquer daquelas entidades da administração indireta. E ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo federal, estadual e municipal. Pronto. Então tá aqui, bem tranquilo, esse é o bizuzinho. Só que o vereador também, isso aqui cai bastante. Quando é que o vereador vai perder o seu mandato? Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, né? Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte, já vi um quinto, a banca coloca, das sessões ordinárias da Casa, salvo licença ou omissão por essa autorizada, que perdeu ou tiver suspenso seus direitos políticos, quando decretar a justiça eleitoral, nos casos previstos na Constituição, que sofrer condenação criminal e sentença transitada em julgado. Da sessão legislativa ordinária. Sessão legislativa ordinária, meu aluno, é aquela sessão que acontece normalmente, durante a semana, sem ser durante o recesso parlamentar. Porque se for durante o recesso parlamentar, será a sessão extraordinária. Então, olha só, independente de convocação, a sessão legislativa anual desenvolver-se-á do dia 1º de janeiro, isso já foi cobrado, viu? 1º de fevereiro, perdão, a 30 de julho e 1º de agosto a 30 de dezembro, 31 de dezembro. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recair sábado, domingo e feriados. Tranquilo. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Claro, eu não posso virar o ano sem ter, saber quanto é que eu posso gastar. A Câmara Municipal promoverá sessões ordinárias e extraordinárias solenes, que é aquela para condecorar as pessoas, né? As sessões extraordinárias serão convocadas. Isso aqui cai, viu? As sessões extraordinárias serão convocadas pelo presidente da Câmara em sessão ou fora dela, de forma regimental. É o presidente da Câmara. As sessões da Câmara Municipal serão públicas, salvo deliberações em contrário. As reuniões só poderão ser iniciadas com a presença de, no mínimo, olha aí, 1/3 dos membros. Isso aqui também cai bastante. São esses números. Muito comum a banca cobrar esses números. A sessão legislativa extraordinária cai quem é que pode convocar. Cobra muito quem é que pode convocar. E são aquelas sessões que acontecem durante o período de recesso parlamentar. Quem é que pode convocar? O prefeito, a maioria dos membros e o presidente. O presidente da Câmara. Certo? Agora, se foi convocada de maneira extraordinária, ela só pode tratar de assunto exclusivamente de matéria para a qual foi convocada. Ela não pode tratar de outros assuntos. Também outro assunto que cai bastante, que é bastante cobrado, é o processo legislativo. A banca vai dizer, considera processo legislativo. Aí bota lá um que não é. Então, o que é que eu posso fazer por leis? Olha aí. Processo legislativo compreende emenda à lei orgânica, leis complementares e leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Olha aí. Então, aqui são as leis que os vereadores podem criar no município de Petrolina. Só 5. Grava aqui essas 5, porque isso cai bastante. Certo? Cai bastante. Outra coisa que cai bastante, quem são os legitimados para emendar a lei orgânica, acrescentar a lei orgânica? Ó. Prefeito e 1/3 no mínimo dos membros da Câmara. Como é que ela é votada, professor? A emenda da lei orgânica é votada sempre em 2 turnos e ela só é considerada aprovada por 2/3 dos respectivos membros. Isso é muito cobrado, meu aluno. Isso aí é muito... O que está aí na sua tela é bastante cobrado. Bastante cobrado.
A emenda aprovada nos termos desse artigo será promulgada pela mesa diretora. É a mesa diretora que é o órgão administrativo. Toma cuidado para a banca não dizer que é o prefeito. Eu já vi questão a banca dizendo isso. Não é pelo prefeito, é pela mesa diretora. Tá certo? De boa? Então fique ligado aí. Fique ligado mesmo. Veja, só que tem alguns assuntos que só podem ser tratados por meio de lei complementar. A lei complementar é uma lei que o rito de aprovação é por maioria absoluta. A maioria absoluta dos vereadores. E tem assuntos que só podem ser por meio de lei complementar. E a lei orgânica trouxe isso. Ó. As leis complementares exigem para sua aprovação o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. São leis complementares aquelas que tratam dos seguintes assuntos. Código tributário do município, Código de obras, já tem banco que já cobrou muito isso aí. Estatuto de servidores, é lei complementar. Plano diretor do município, lei complementar. Zoneamento do solo urbano, serviços públicos, estabelecimento de diretrizes gerais, autorização para obter empréstimos, técnica sobre a elaboração, redação e alteração e consolidação de leis, código de posturas do município, remuneração dos agentes políticos e também consolidação do quadro de servidores do município. Aumentar o quadro de servidores dos municípios. Beleza? De boa. Show de bola. Só que assim, meus alunos, tem algumas matérias, são leis, que cabe ao prefeito. O prefeito é que tem que fazer essa lei. Só que para ele fazer essa lei, ele precisa pedir uma autorização dos vereadores. Ele vai chegar a dizer assim, vereadores, eu quero tratar sobre determinado assunto. Tem como vocês me darem essa autorização? Porque lembre-se, lei é do Poder Legislativo. Mas tem assuntos que quem tem a iniciativa de criar a lei é o prefeito. Aí ele manda essa lei para os vereadores aprovam ou não. Olha os assuntos. Cai, viu? Criação, extinção e transformação de cargos. É tudo relacionado à administração pública. Ó. Criação, extinção, transformação de cargos, funções e empregos públicos. Fixação e aumento de remuneração de servidores do Poder Executivo. Regime jurídico, provimento de cargos. Tudo é relacionado à administração pública. Ó. Estabilidade, aposentadoria, organização administrativa, matéria tributária, orçamentária, serviços públicos. Tudo relacionado à administração. Criação, estruturação e atribuição de órgãos. Agora, tem matérias que é exclusiva da Câmara Municipal, só deles. Criação e função dos seus próprios serviços, meu aluno. Fixação e aumento de remuneração dos seus servidores, ou seja, da própria Câmara Municipal. E organização e funcionamento dos seus serviços e a fixação dos subsídios. Isso aí é competência só deles. Só eles que vão ter essa competência. De boa, tranquilidade. Próximo bloco, vamos falar aí do poder executivo e a gente aí analisa ali a parte bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Lei orgânica termina sendo bem tranquilo o estudo da lei orgânica, porque a banca vai cobrar estourando duas questões. Beleza? Próximo bloco, poder executivo.